todas, sejam bem-vindos, que a paz do Mestre nos envolva e que nós estejamos com os corações abertos para nos ligarmos com fé, desejando aproveitar ao máximo o Evangelho de hoje, as tarefas da casa, então que juntos possamos estar aprendendo o caminho que nos conduz para mais perto do Mestre. E nós não temos muito recado hoje, mas só lembrar, quem tiver com o celular, lembrar de abaixar ou pôr no silencioso total, né? E nossos cursos que estão em andamento, para o primeiro ano, é totalmente presencial. Aliás, perdão, é totalmente online. Do segundo ano em diante, é híbrido, é uma semana presencial, uma semana pela internet. Okay? Então, podem divulgar também, às vezes pode ter alguém que ainda possa engajar e iniciar, né? E vamos à psicografia da noite. Não sei do que volta, mas dá para ler. Intitula-se Dona Faxineira. É emocionante essa psicografia. A vaidade vã e tola vaidade. Por que fui assim? O orgulho é o estimulante da vaidade e a vaidade agiganta o personalismo. O mundo girava ao meu redor. As pessoas orbitavam ao redor de mim. Era uma pura ilusão. Apenas eu me achava importante. Quando desencarnei, ninguém mais me deu atenção. Ninguém mais me conheceu. Ninguém mais falou comigo. Eu quase enlouqueci de agonia. O que era este mundo dos mortos, onde eu não era conhecido e não conhecia ninguém? Zanzei muito tempo assim, tanto entre vivos como entre os mortos como eu, até que um dia chegou pertinho de mim uma senhorinha dizendo que me conhecia muito bem e que ia me ajudar. Eu não a conhecia, ou melhor, não a reconheci. Disse-me ela que isso não tinha importância. No entanto, intrigado, insisti em saber sua identidade. Então ela me respondeu, Dona Faxineira. Disse então, sorrindo, entendi a lição. Aquele entre vós for o menor, esse será o maior. Esta mensagem foi recebida no dia 17 de março deste ano. Vamos então nos preparar para a prece, para abrir nossos corações. Põe na azul só. Então eu convido a todos que estão aqui presentes, os que estão à distância, que nos elevemos de todo o nosso coração, com toda a nossa fé, a Deus nosso Pai Criador, ao Mestre Jesus, nosso governador, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo. E te rogamos, Senhor, que nos ampare a entendermos profundamente a lição de hoje, todas as oportunidades que a seara de Jesus nos propõe, nos oferece, para que juntos possamos também nos tornarmos semeadores da vossa seara, da vossa vinha, Senhor. Esteja conosco, benfeitores, e pedimos também vibrações para nossa irmã Rosana, que em nome da USE estará fazendo a exposição evangélica desta noite. Que assim seja, com a graça de Deus, nosso Pai. Pode. É que sem microfone a internet não pega, né? Dá?
prefiro sem, se você permitir. Lógico. Boa noite a todos. O tema deste mês da USE é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Quando nós estudamos o Evangelho, é muito importante entendermos as palavras que estão escritas lá, porque muitas vezes nós pensamos que aquela palavra quer dizer uma coisa e quando vamos nos aprofundar nesse conhecimento, a gente percebe que não era aquilo mais ou menos que a gente entendia. E aqui somos espíritas e um dos pilares do espiritismo é a reencarnação, certo? Eu não entendo nenhum espírita que não seja reencarnacionista. E aqui, quando Kardec coloca como título do capítulo: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, obviamente ele está se referindo à reencarnação. Esse nascer de novo é a reencarnação. E o que seria o reino de Deus? O reino de Deus é um estado de consciência onde nós nos sentiremos plenos em felicidade. E como nós atingiremos isso? Por isso que Kardec diz aqui que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo, porque é pela evolução que nós chegamos ao reino de Deus. Mas é a evolução moral. As pessoas confundem muito e entendem como evolução a aquisição de bens materiais, porque a pessoa está crescendo na vida, evoluindo na vida. Porém, a doutrina espírita trata toda e qualquer evolução como evolução moral. Por quê? Basta a gente pensar um pouquinho, se somos reencarnacionistas, quantas vidas nós já tivemos? Só nesse planeta aqui, dizem aí que é de 500 a 700. De alguma delas, eu levei alguma coisa material? Tenho certeza que não. Porém, todas as aquisições morais estão gravadas no meu espírito. Então, para o espiritismo, evolução, a gente tem que entender muito bem. Toda vez que falamos de evolução, é evolução moral. E como nós adquirimos a evolução moral? Transformando as nossas invirtudes em virtudes. É sendo aquela famosa frase de Kardec, que para mim é uma das melhores frases que tem, nascer, morrer e reviver, tal é a lei. Por quê? É nesse ir e vir que nós vamos evoluindo, porque nós vamos aprimorando as nossas qualidades. Isso é um trabalho de cada um. Eu não posso fazer o trabalho pelos meus filhos, pelos meus amigos, pelo meu pai, pela minha mãe, irmão, por ninguém, porque é um trabalho de cada um. Por mais que a gente quereria ajudar uma pessoa a evoluir, por mais que nós conversamos e dizemos, não adianta. É um trabalho íntimo de cada um tem o seu momento e tem o seu crescimento. São experiências individuais, porém o Espiritismo trata sempre da evolução moral. Muitas vezes eu não gosto de falar a palavra difícil, porque ela é uma palavra negativa, mas é trabalhoso, porque em primeiro lugar nós temos que admitir as nossas falhas
morais, para depois começar a trabalhar elas. E é muito complicado a gente se olhar no espelho e falar: Rosana, você está pisando na bola, né? A gente procura argumentos para todas as atitudes que nós temos. Sempre a culpa é do outro. Eu chutei o cachorro porque o cachorro rosnou para mim, né? Mas o cachorro te mordeu? Ele avançou? Ele te atacou? Não, mas ele olhou para mim. É o argumento que eu dou. E assim para tudo na vida. Se a gente prestar atenção nas nossas atitudes, somos muito reativos. Todos nós. E temos sempre um excelente argumento para essas nossas falhas morais. Sempre nós colocamos no outro as nossas atitudes que não são tão cristãs assim. Porque Jesus veio e nos ensinou a ser um homem de bem. E cabe a nós praticar isso. Ele deixou um mandamento principal, que é o que hoje em dia se fala tanto, que é a verdadeira fraternidade. É não fazer ao próximo aquilo que não gostaria que fosse feito para nós. Vocês já pensaram no dia em que todas as pessoas do nosso planeta tratarem o próximo como gostariam que fossem tratados? Que maravilha que será? Estaremos em um mundo feliz, onde o bem predomina. Estamos caminhando para isso. A gente vai levar, sei lá, 2000 anos para chegar nisso, mas é uma caminhada íntima, porque eu já posso estar nesse patamar. Eu já posso olhar o outro como meu irmão e fazer para ele aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Depende de mim. Não jogar a culpa no outro e pensar sempre como eu gostaria que fosse feito comigo. Jesus pedia isso, Jesus fez isso como exemplo. E não é impossível para nós. Porém, nós temos um grande defeito: o nosso egoísmo, o nosso orgulho e a nossa vaidade. Nós pensamos primeiro em nós, segundo em nós, terceiro em nós, quarto no meu filho, quinto no meu pai, na minha mãe, no meu marido. Deus tem que ser soberanamente justo e bom para mim. Para o meu vizinho é problema dele. Infelizmente é o estágio que nós estamos, mas a doutrina pede a reforma íntima, e isso é a reforma íntima. Mas ela também diz que vamos evoluindo através das novas encarnações que temos pela frente. Eu não vou conseguir pagar todos os meus boletos nessa encarnação. Tenho certeza que se eu pagar um, eu já vou estar muito feliz. Mas eu terei outras oportunidades, como eu venho tendo há milênios. Cabe a mim aceitar e enfrentar esse desafio e fazer a mudança, sem colocar a culpa em ninguém, assumindo as minhas dificuldades e enfrentando os meus desafios, me olhando, porque o reino de Deus, se está dentro de mim, ele me pede o autoconhecimento, que Joana de Ângeles fala tanto no autoconhecimento. Ela diz que o autoconhecimento liberta. Na primeira obra dela, Jesus e a Atualidade, é maravilhoso aquele livro, vale a pena o estudo desse livro, porque ela explica todos os desafios que nós temos e coloca sempre Jesus como exemplo para todos nós. E ela diz que o conhecimento liberta. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho conhecimento daquela dificuldade, daquele desafio, da mudança que eu tenho que fazer, eu consigo
é a liberdade. E conhecimento é libertação. Porque através disso eu vou conseguir enfrentar esses desafios e partir para a minha transformação, sem depender de ninguém. Ninguém. Nascemos sozinhos e vamos desencarnar sozinhos. Claro que tem uma equipe espiritual nos amparando, mas o livre-arbítrio é nosso. Jesus passou por tudo que nós passamos. Ele teve os desafios dele, há trilhões de anos provavelmente, porque somos todos filhos de Deus. Jesus também o é. E teve a caminhada dele para chegar na esfera crística que ele está, porque é evolução. Um dia chegaremos lá. O que Jesus fez para chegar lá? Com certeza ele se trabalhou, como nós temos a oportunidade de nos trabalharmos. É bíblico, ele está lá na Bíblia, vós sois deuses, podeis isso e muito mais. Ele não falou para a gente, vós sereis deuses, podereis isso e muito mais. Ele falou no presente, vós sois deuses, podeis isso e muito mais. Aí vai da interpretação de cada um. Tem pessoas que levam isso para a autocura, para o autoconhecimento, para esse amor fraterno. Eu, Rosana, gosto de ver no conjunto total. Eu posso tudo isso e muito mais, mas depende de mim. Não depende do vizinho, do amigo, do parente, de pai, mãe, nada disso. Porque o esforço é meu, a conquista é minha. E eu digo por mim, temos que abandonar esses dramas que nós adoramos. A gente adora um drama. Tudo a gente faz drama. E isso é um atraso na nossa vida, porque nós não assumimos a nossa responsabilidade na nossa vida. Se vocês pensarem um pouco, para cada um de nós estar aqui hoje, quantos anos de preparo houve na erraticidade? Para que nós estivéssemos aqui hoje, para que eu tivesse o pai e a mãe que eu tive, para que meus pais tivessem o pai e a mãe que tiveram. Tudo é um planejamento. E a espiritualidade faz todo esse planejamento, toda essa programação. Todos nós viemos aqui com um propósito. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais do que ninguém. Cada um de nós tem uma missão nesta encarnação. E nós aceitamos essa missão quando nos propusemos a retornar à vida corporal. Cabe a nós fazer ou não fazer. O dia que retornarmos à nossa pátria, à nossa verdadeira casa, que é o plano espiritual, a nossa consciência vai cobrar. Não vai ter nenhum juiz lá nos julgando. Ele vai perguntar, a minha consciência vai me perguntar: Rosana, o que você fez com todas aquelas oportunidades que você teve? E todos os dias nós temos uma página em branco que nos dá a oportunidade de reescrever a história. Mas nós temos que estar receptivos a essa nova história. E como nós nos tornamos receptivos a essa nova história? Fazendo escolhas melhores. Ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E isso encarnação após encarnação. Até que cada um de nós, no seu tempo, porque Deus é pura misericórdia, Ele espera a todos, nós teremos o nosso momento, o nosso despertar.
Vocês lembram da história de Paulo? Ele teve um momento dele na estrada de Damasco, mas ele já vinha de um preparo, com certeza, porque aquele clique que ele teve não foi do dia para a noite. E assim somos nós. Quando nós vamos nos permitir ter essa vitória sobre nós mesmos? Em qual encarnação nós vamos permitir chegar ao reino de Deus? Só cabe a nós. Não podemos delegar esse poder a ninguém. Ele é nosso. E entre quedas e reerguimentos, todas as experiências são guardadas no nosso espírito para que a gente caminhe nessa evolução. Essa evolução, ela não cessa. Ela é uma espiral em crescimento. E aquele que está numa condição melhor, porque tem, Jesus é um. Ele veio estender a mão para nós. Ele veio nos ajudar. Nós também podemos ajudar. Da mesma forma que somos ajudados. Porque tem toda uma egrégora, todo um plano espiritual aqui que nos ajuda. Mesmo que nós não os vejamos. Mas com certeza somos muito carregados. Muito. Tem aquela história de uma pessoa que, quando desencarna, encontra Jesus e conversando, andando pela praia com Jesus. Tem até um quadro famoso disso aí. Ele está caminhando com Jesus pela praia e ele fala assim: poxa, Jesus, nos momentos mais difíceis eu caminhei sozinho, só tinha as minhas pegadas na areia. E Jesus responde para ele: eram as minhas pegadas, porque eu estava te carregando no colo. Então nunca estamos desamparados. Nos momentos mais difíceis da nossa encarnação, estamos sempre sendo amparados. Só que tem uma coisinha que eu estava procurando se tinha algum quadro aqui que falava sobre essa cena. Tem um quadro de Jesus que ele está parado numa porta. E a porta não tem maçaneta pelo lado de fora. É simplesmente uma porta. Isso se refere àquela frase que Jesus também falou: pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. E o que quer dizer isso? Nós temos que pedir ajuda. E nós temos que bater, estender a nossa mão para que sejamos auxiliados. Porque o orgulhoso, ele faz questão de deixar claro que ele não precisa da ajuda de ninguém. E isso é uma inverdade, porque todos nós precisamos da ajuda um dos outros. Porém, por respeito ao livre-arbítrio, que é limitado, somos respeitados. Por isso que caímos tanto, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo. Porque eu estava conversando essa semana num dos cursos que eu faço, como nós atrasamos a nossa evolução por esses defeitos que nós temos. Porque fazemos questão de dizer que somos autossuficientes. Aonde? Para começar pelo nascimento. Se não fosse pai e mãe, a gente não estava aqui. A gente já veio à vida precisando de dois seres, porque ninguém nasce de chocadeira. Quem criou? Né? Mesmo que a pessoa tenha vivido nas ruas, teve alguém que se preocupou com ela. E o plano espiritual, que está sempre do nosso lado carregando a gente? Nós vivemos em sociedade,
É uma lei de evolução viver em sociedade. Aquele monge que fica lá trancado no quartinho, lá 24 horas por dia, sem falar com ninguém lá, sem comunicação, me desculpa, mas ele não enfrenta o mundo, ele não tem desafio. Meu desafio é a convivência. É alguém que não gosta de mim e que vem conversar comigo e a gente vai ter que entrar num acordo. É eu mudar o trato que eu tenho com as pessoas, porque não estou sendo tão gentil, não estou tratando o outro como eu gostaria que eu fosse tratada. Isso é evolução, isso é reforma íntima, que é o que Kardec fala tanto nesse capítulo, que o reino de Deus só chegará até nós através da nossa reforma íntima. E nós espíritas, como todos os cristãos, temos várias ferramentas para essa reforma íntima. O autoconhecimento, o pedido de auxílio. Vocês podem vir na casa espírita e pedir uma conversa fraterna de ajuda, de auxílio, como melhorar essa situação. Vocês têm, todos nós, a prece. A prece é um grande auxílio para todos nós, porque a prece eleva o nosso pensamento. Quando elevamos o nosso pensamento, estamos mais perto desses amigos superiores que podem nos ajudar. A palestra, o passe, o evangelho no lar. Eu espero que todos aqui façam o evangelho no lar. O evangelho no lar é uma prática espírita que é comprovadamente eficaz na nossa evolução, porque ela está nos ensinando, ela está passando para nós lições morais. A partir do momento que a gente pega o evangelho, vocês podem, do jeito que vocês quiserem, abrir a fé divina e a fé humana. Qual é a fé divina? A fé divina é a fé que nada pede, é a raciocinada, é o que o Espiritismo ensina para nós. A fé raciocinada. A fé humana cobra. Qual é melhor para nós? A fé divina ou a fé humana? Eu tento praticar a divina, por isso que eu estudo tanto o Espiritismo. O Espiritismo é lógico, ele é raciocinado, nada é imposto para nós. Nós temos as oportunidades em grupos de estudo, em palestras, em conversas, de trocar ideias e aprofundar esse conhecimento. Isso é autoconhecimento, isso é aprimoramento. Não é ficar em casa esperando cair do céu. Não é vir num tratamento e não fazer nada. Eu sinto muito, mas milagre não existe. O único milagre que existe é a nossa transformação, porque é um milagre a gente se encarar, se desafiar e superar as nossas dificuldades. Quem vem no centro espírita em busca desse milagre, sem fazer a sua reforma, a sua transformação, vai retornar para o passo anterior. Quando Jesus curava, né? A física quântica hoje explica os milagres de Jesus. Quando Jesus fazia algum benefício a alguém, o que ele falava? Vá e não peques mais, a tua fé te curou. Então, vai e não peques mais. O que será que quer dizer vai e não peques mais? Não repita o mesmo erro. Tenta melhorar. É nesse cair e levantar que a gente vai melhorando. Porque se você errar de novo, aquele mesmo erro, aquilo vai voltar a te acontecer. Então vocês percebem que é tudo aquisição individual. Não dependemos de ninguém. Nós temos apoio. A casa espírita é um apoio. É uma ferramenta que nós temos para a nossa evolução moral. Várias linhas espiritualistas levam para a evolução moral. O Espiritismo é uma delas. E já que estamos aqui,
Vamos aproveitar essa ferramenta, ela é sensacional. E trabalhar. Cada um sabe da sua dificuldade. E tem sim, mesmo quem não tem mediunidade, que fala, eu sou uma porta, tá? Eu não vejo, não ouço, nada. Mas a gente tem a intuição do bem que nós podemos fazer e que nós temos que fazer. É só a gente colocar em prática. A caridade é uma grande porta evolutiva, porque através da caridade mudamos o nosso olhar. Nos transformamos em pessoas melhores. E a palavra desse momento, né, dessa transformação de mundo de expiação e provas que nós estamos começando o mundo de regeneração, qual é a palavra-chave? É fraternidade, é cumprir o mandamento que Jesus pediu. É eu olhar para o meu irmão e vê-lo da mesma forma que a mim. E não como eu faço. Ah, mas ele matou o pai e a mãe. Eu sou diferente dele. Não. Ele é tão filho de Deus quanto eu. Ele merece a mesma misericórdia que eu mereço. Ele está num caminho diferente, mas ele terá todas as oportunidades que eu também já tive e terei. Eu lá vou saber quantas pessoas eu já matei nas minhas encarnações? Eu não fui boa coisa, eu garanto. Quantos erros eu já cometi? Quem sou eu para julgar? Lembra que hoje eu estou com Jesus na cabeça bem claro, que ele falou, atire a primeira pedra para a mulher adúltera. Quem sou eu para tirar a primeira pedra? Seja lá no que ou em que atitude for. Eu posso ter sido pior. Minha mãe era uma pessoa que não teve estudo, mas era muito inteligente, muito esperta, como todos nós. Não existe pessoa mais inteligente ou menos inteligente. E ela tinha uma fala que ela falava assim, eu não sei se eu estivesse no lugar daquela pessoa se eu não faria pior do que ela. Ela falava muito com relação a político. Então, quem garante? Eu só sei disso se eu tiver a mesma oportunidade. Então, como que eu posso? Se Jesus não julgou ninguém, quem sou eu para julgar? Quem sou eu para falar que fulano não merece nenhuma oportunidade? Todos nós somos filhos do mesmo Deus. Todos nós temos o mesmo caminhar. Cada um vai chegar no seu tempo, de acordo com as suas escolhas, de acordo com as suas ações, com seus pensamentos, com as suas atitudes. Nós, espíritas, temos livre acesso ao conhecimento. Existem doutrinas que blindam o conhecimento e vão dando aos poucos esse conhecimento. Nós espíritas não podemos alegar isso. Desde 1800 e Guaraná com rolha, o Evangelho está disponível para quem quiser ler. O Livro dos Espíritos, da mesma forma, o Livro dos Espíritos veio antes. Está lá para quem quiser. Ele não é um conhecimento que fala assim, ó, você precisa fazer o primeiro ano para ir para o segundo. Não, está tudo lá. Nós é que temos que querer. Então, até quando nós vamos ficar distante desse reino de Deus? Cabe a cada um de nós. É um exercício que não é difícil, a partir do momento que a gente resolva assumir esse compromisso. Mas ele é muito difícil se eu quiser ficar no coitado de mim, se eu quiser ficar no tá ruim, mas tá bom, se eu quiser ficar me comparando com o outro, se eu ficar com inveja, com orgulho, é muito ruim, mas é para mim. Então é uma decisão nossa ver o reino de Deus através das encarnações.
tá bom? Então eu acho que a reflexão, para mim pelo menos, que fica até quando vou precisar ficar num planeta onde a encarnação, porque reencarnação é uma palavra usada, mas isso vem da Bíblia, a palavra é uma nova encarnação, porque reencarnação te leva a uma reencarnação de um outro mesmo corpo, e é uma nova encarnação que nós temos, o corpo é diferente, o espírito é o mesmo. Até quando eu vou precisar ficar encarnando? Porque está lá no livro dos Espíritos, em mundos felizes não precisamos encarnar mais. É uma condição diferente, mas nós ainda, no estágio que nós estamos, nós precisamos. Quando a Rosana estiver no reino de Deus, ela não precisará mais disso. Mas esse reino de Deus depende de mim. E depende de cada um de vocês atingir o reino de Deus. Eu acho que o que nós temos que fazer é parar de colocar a nossa felicidade na mão do outro e assumir o compromisso. É parar de colocar a culpa de tudo que acontece na nossa vida no outro e assumir que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Que não tenha sido nessa vida, mas com certeza existe uma história por trás disso. Quem participa de reunião mediúnica, apometria, psicologia abissal, seja lá o que for, entende e enxerga muito bem isso. Deus é soberanamente justo e bom. Nada acontece sem que nós não tenhamos plantado, né? Então só colhe figo quem planta figo, né? Então, depende de nós assumirmos a nossa existência, tá bom? Então, esse era o tema de hoje e eu espero que a gente tenha força para superar esses desafios que nós temos, porque temos que assumir a nossa existência e não colocar na mão do outro. Obrigada, viu, pessoal? Boa noite a todos. Não, obrigada. Eu não bebo depois das 7 horas da noite. E neste momento, eu convido a todos, de todo o nosso coração, a agradecermos a Deus por todos os caminhos que nos proporciona para a nossa evolução espiritual, nossa evolução moral, nos enviando Jesus, que veio nos ensinar a amar, nos enviando a doutrina espírita, prometida pelo Mestre, que nos esclarece os caminhos propícios para que tenhamos força e entendimento para seguir avante. E agora, convido a todos que nos elevemos ao Mestre, governador desta terra, deste planeta, as suas imensas falanges, e vibremos pela paz da terra, pela paz das nações, levando essas falanges imensas de amor, o amor de Jesus, o amparo àqueles que sofrem as agruras da guerra, levando as inspirações aos dirigentes das nações em conflito, para que consigam os meios de promover a paz, de apaziguar as guerras, com tanto sofrimento, com tanta dor. E finalmente agradecemos por esta casa, por todas as bênçãos que ela nos proporciona e pelos nossos lares, nossos familiares. Nos despeço, benfeitores, com a luz do vosso amor, para o retorno de nossos lares, para o nosso repouso produtivo enquanto dormimos. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus.